O acidente vascular cerebral representa uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil, sendo responsável por aproximadamente 100.000 óbitos anuais e afetando mais de 400.000 pessoas por ano. Estes números alarmantes poderiam ser drasticamente reduzidos se a população soubesse reconhecer os sinais iniciais que precedem um AVC. A cada minuto que passa durante um evento cerebrovascular, cerca de 1,9 milhão de neurônios são perdidos irreversivelmente, tornando o reconhecimento precoce uma questão de vida ou morte. A tragédia maior reside no fato de que muitos dos sinais iniciais de AVC são sutis e facilmente confundidos com outros problemas de saúde menos graves. Tonturas são atribuídas ao cansaço, dores de cabeça são medicadas com analgésicos simples, e alterações na visão são justificadas pelo estresse do dia a dia. Esta normalização de sintomas potencialmente fatais cria uma janela perigosa onde a intervenção médica adequada é perdida. Estudos internacionais demonstram que apenas 30% das pessoas conseguem identificar corretamente os sinais de um AVC em progresso. Esta porcentagem baixa reflete a falta de educação sobre saúde cerebrovascular na população geral. Quando os sintomas são reconhecidos, muitas vezes já é tarde demais para intervenções que poderiam salvar vidas e prevenir sequelas permanentes. O conceito de janela terapêutica é fundamental para compreender a urgência do reconhecimento precoce. As primeiras 4h30 após o início dos sintomas representam o período crítico para intervenções eficazes como a trombólise. Após esse período, os tratamentos tornam-se limitados e os danos cerebrais podem ser irreversíveis. A identificação precoce não beneficia apenas o paciente, mas toda a família e o sistema de saúde. Sequelas de AVC geram custos anuais superiores a 2 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde, sem contar o impacto emocional e financeiro nas famílias. Conhecer os sinais iniciais pode transformar um evento potencialmente devastador em uma recuperação completa. O presente conteúdo abordará os 13 sinais iniciais mais comumente ignorados, fornecendo ferramentas práticas para reconhecimento e ação imediata. Cada sinal será explicado de forma clara e acessível, capacitando qualquer pessoa a identificar uma emergência cerebrovascular em andamento. Esta informação pode literalmente salvar vidas e prevenir incapacidades que afetam milhões de brasileiros anualmente. O acidente vascular cerebral ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma região do cérebro é interrompido ou severamente reduzido, privando o tecido cerebral de oxigênio e nutrientes essenciais. Existem dois tipos principais de AVC: o isquêmico, que representa 87% dos casos e é causado por obstrução de uma artéria cerebral, e o hemorrágico, responsável por 13% dos casos e caracterizado pelo rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro. No AVC isquêmico, a obstrução arterial geralmente resulta de um coágulo sanguíneo que pode se formar localmente, devido ao acúmulo de placas ateroscleróticas, ou migrar de outras partes do corpo, especialmente do coração. Este processo de formação de coágulos é influenciado por fatores como hipertensão arterial, diabetes mellitus, fibrilação atrial e níveis elevados de colesterol. A interrupção do fluxo sanguíneo desencadeia uma cascata de eventos celulares que resultam na morte neuronal progressiva. O AVC hemorrágico ocorre quando um vaso sanguíneo cerebral se rompe, causando sangramento dentro do tecido cerebral ou no espaço subaracnoide. As principais causas incluem hipertensão arterial não controlada, aneurismas cerebrais, malformações arteriovenosas e uso de medicamentos anticoagulantes. O sangramento cria pressão adicional sobre o tecido cerebral circundante, comprometendo sua função e podendo levar à herniação cerebral. A fisiopatologia do AVC envolve processos complexos de isquemia, inflamação e morte celular programada. Durante a isquemia, a falta de oxigênio leva à falha da bomba sódio-potássio.
resultando em edema celular e liberação de glutamato, um neurotransmissor que, em altas concentrações, torna-se tóxico para os neurônios. Este processo é conhecido como excitotoxicidade e representa um dos principais mecanismos de dano cerebral. A área do cérebro afetada determina os sintomas específicos que se manifestam. O córtex motor controla os movimentos voluntários. O córtex sensorial processa as sensações. Áreas específicas controlam a linguagem e a fala, enquanto o cerebelo coordena o equilíbrio e a coordenação motora. Quando qualquer uma dessas áreas é comprometida, surgem sintomas característicos que podem servir como sinais de alerta. O conceito de penumbra isquêmica é crucial para entender a importância do tratamento precoce. Esta zona representa o tecido cerebral que está em risco, mas ainda não foi irreversivelmente danificado. É nesta região que as intervenções médicas podem ser mais eficazes, destacando porque cada minuto conta no tratamento do AVC. A preservação da penumbra isquêmica pode significar a diferença entre uma recuperação completa e uma incapacidade permanente. O primeiro sinal frequentemente ignorado é a cefaleia súbita e intensa, diferente de qualquer dor de cabeça experimentada anteriormente. Esta dor é descrita pelos pacientes como a pior dor de cabeça da minha vida e pode indicar um AVC hemorrágico em desenvolvimento. Diferentemente das cefaleias comuns, esta dor surge abruptamente, atinge intensidade máxima em segundos e frequentemente está associada a náuseas, vômitos e alterações na consciência. Tonturas e vertigens persistentes representam o segundo sinal crítico, especialmente quando acompanhadas de outros sintomas neurológicos. Muitas pessoas atribuem estes sintomas ao cansaço, estresse ou problemas no ouvido interno, mas quando a tontura é súbita, intensa e está associada a alterações na marcha, pode indicar comprometimento do cerebelo ou tronco cerebral. A vertigem do AVC, geralmente, é mais intensa e duradoura que a vertigem benigna comum. Alterações visuais súbitas constituem o terceiro sinal e podem manifestar-se como perda de visão em um ou ambos os olhos, visão dupla, perda de campo visual ou alterações na percepção das cores. Estes sintomas podem ser transitórios, durando apenas alguns minutos, mas representam sinais de alerta importantes. A perda súbita de visão em um olho pode indicar oclusão da artéria central da retina, enquanto defeitos de campo visual podem sugerir comprometimento do córtex occipital. O quarto sinal envolve alterações na fala e linguagem, que podem manifestar-se como dificuldade para articular palavras, fala arrastada, incapacidade de encontrar palavras adequadas ou dificuldade para compreender o que outros estão dizendo. Estas alterações podem ser sutis inicialmente, sendo percebidas apenas por pessoas próximas que notam mudanças na comunicação habitual do indivíduo. Fraqueza ou dormência súbita em face, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo, representa o quinto sinal clássico. Esta alteração pode começar como uma sensação de formigamento, leve ou perda de força quase imperceptível, mas tende a progredir rapidamente. O teste simples de pedir para a pessoa sorrir pode revelar a simetria facial característica do AVC. Alterações no equilíbrio e coordenação constituem o sexto sinal, manifestando-se como dificuldade para caminhar, perda de coordenação, quedas inexplicáveis ou sensação de instabilidade. Estes sintomas podem ser atribuídos erroneamente ao envelhecimento ou fadiga, mas quando surgem subitamente, devem ser investigados. A ataxia relacionada ao AVC geralmente é mais pronunciada e persistente que alterações benignas do equilíbrio. Confusão mental súbita ou alterações no nível de consciência representam sinais graves que podem indicar AVC em áreas críticas do cérebro. Estas alterações podem manifestar-se como desorientação temporal ou espacial, dificuldade para processar informações simples, sonolência excessiva ou agitação inexplicável. Familiares frequentemente descrevem que a pessoa não está sendo ela mesma.
ou está agindo de forma estranha. O reconhecimento imediato dos sinais de AVC deve ser seguido por ação rápida e coordenada. A primeira medida é acionar o serviço de emergência através do número 192, fornecendo informações claras sobre os sintomas observados e o horário aproximado do início. É fundamental evitar o transporte particular, pois as ambulâncias possuem equipamentos e medicamentos que podem ser vitais durante o trajeto, além de comunicação direta com o hospital receptor. Enquanto aguarda a chegada do socorro, mantenha a pessoa em posição confortável, preferencialmente deitada com a cabeça elevada. Cerca de 30 graus para reduzir a pressão intracraniana. Remova roupas apertadas, especialmente no pescoço, para facilitar a respiração. Mantenha as vias aéreas desobstruídas, posicionando a cabeça lateralmente se houver vômitos. Evite oferecer água, alimentos ou medicamentos, pois a capacidade de deglutição pode estar comprometida. O protocolo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é fundamental para otimizar o tempo de resposta. Ao ligar para o 192, forneça informações precisas sobre a localização, idade aproximada da pessoa, sintomas observados e horário do início. Mantenha-se na linha para receber orientações específicas da Central de Regulação Médica. Em muitos casos, o médico regulador pode orientar procedimentos específicos enquanto a ambulância está a caminho. A avaliação inicial no hospital seguirá protocolos específicos para AVC, incluindo a escala de Cincinnati para a avaliação rápida dos sinais neurológicos. Esta escala avalia 3 componentes principais: assimetria facial, fraqueza de braços e alterações na fala. A presença de qualquer uma dessas alterações indica alta probabilidade de AVC e desencadeia o protocolo de emergência hospitalar. Exames de imagem, especialmente tomografia computadorizada ou ressonância magnética, são realizados emergencialmente para diferenciar AVC isquêmico de hemorrágico. Esta distinção é crucial, pois os tratamentos são completamente diferentes e, algumas vezes, opostos. No AVC isquêmico, o objetivo é restaurar o fluxo sanguíneo, enquanto no hemorrágico, o foco é controlar o sangramento. O tratamento do AVC isquêmico agudo pode incluir trombólise intravenosa com alteplase, que deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 4,5 horas após o início dos sintomas. Em casos selecionados, a trombectomia mecânica pode ser realizada até 24 horas após o início, especialmente quando há oclusão de grandes vasos cerebrais. Estes procedimentos podem restaurar completamente o fluxo sanguíneo cerebral, resultando em recuperação completa ou mínimas sequelas. A unidade de AVC é o ambiente ideal para o tratamento, contando com equipe multiprofissional especializada, monitorização neurológica contínua e protocolos específicos. O manejo inclui controle rigoroso da pressão arterial, glicemia, temperatura corporal e função cardíaca. Certas condições médicas aumentam significativamente o risco de AVC e podem modificar a apresentação dos sintomas. A fibrilação atrial, arritmia cardíaca presente em aproximadamente 2% da população, aumenta o risco de AVC em 5 vezes, devido à formação de coágulos no coração que podem migrar para o cérebro. Pacientes com esta condição devem estar especialmente atentos aos sinais iniciais, pois seus AVCs tendem a ser mais graves e extensos. Diabetes mellitus representa outro fator de risco importante, duplicando a probabilidade de AVC através de múltiplos mecanismos. Acelera a aterosclerose, aumenta a coagulabilidade sanguínea e pode mascarar sintomas iniciais, devido à neuropatia diabética. A hipertensão arterial, presente em mais de 30% dos adultos brasileiros, é o principal fator de risco modificável para AVC. Pressão arterial elevada danifica as paredes dos vasos sanguíneos, facilitando a formação de placas ateroscleróticas e aumentando o risco de ruptura arterial. Hipertensos assintomáticos podem não valorizar sintomas iniciais de AVC, atribuindo-os à pressão alta comum. Idade avançada modifica a apresentação clínica do AVC. Idosos podem apresentar sintomas mais sutis,
como confusão mental ou alterações comportamentais, em vez dos sinais clássicos. A polifarmácia comum nesta faixa etária pode mascarar sintomas ou interagir com medicamentos utilizados no tratamento agudo. Familiares devem estar atentos a mudanças súbitas no comportamento ou cognição de idosos. Mulheres apresentam fatores de risco específicos relacionados aos hormônios reprodutivos. Contraceptivos orais, especialmente em fumantes, terapia de reposição hormonal e condições como pré-eclâmpsia, aumentam o risco de AVC. Os sintomas em mulheres podem ser atípicos, incluindo náuseas, vômitos, dor generalizada e alterações do nível de consciência, sem os sinais neurológicos clássicos. O uso de substâncias ilícitas, particularmente cocaína, anfetaminas e outras drogas estimulantes, pode desencadear AVC em pessoas jovens sem fatores de risco tradicionais. Estas substâncias causam vasoconstrição arterial, aumentam a pressão arterial e podem provocar vasculite cerebral. Usuários frequentemente retardam a busca por atendimento médico devido ao medo de consequências legais. Condições inflamatórias sistêmicas, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide e vasculites, podem aumentar o risco de AVC através de múltiplos mecanismos inflamatórios. Estes pacientes requerem monitorização especial e podem apresentar sintomas neurológicos flutuantes que dificultam o diagnóstico. O uso de corticosteroides em altas doses também pode aumentar o risco de AVC. Enxaqueca com aura, especialmente em mulheres jovens, está associada a maior risco de AVC. A diferenciação entre uma crise de enxaqueca e um AVC em desenvolvimento pode ser desafiadora, pois ambos podem causar alterações visuais, sensibilidade à luz e náuseas. A duração e progressão dos sintomas são elementos-chave para esta diferenciação. A implementação de estratégias de reconhecimento precoce deve começar pela educação familiar e comunitária. Cada membro da família deve conhecer os fatores de risco individuais e os sinais de alerta específicos. Crie um plano de ação que inclua números de emergência facilmente acessíveis, informações sobre alergias medicamentosas e lista de medicamentos em uso. Este plano deve ser revisado regularmente e estar disponível em local de fácil acesso. O monitoramento domiciliar de sinais vitais é fundamental para pessoas com alto risco de AVC. Verificação regular da pressão arterial, especialmente após mudanças medicamentosas ou durante períodos de estresse, pode identificar alterações que requerem ajuste terapêutico. Glicemia capilar em diabéticos deve ser monitorizada conforme orientação médica, pois flutuações extremas podem precipitar eventos cerebrovasculares. A tecnologia pode ser aliada importante no reconhecimento precoce. Aplicativos de smartphones podem auxiliar na identificação de sinais de AVC através de testes simples, como análise de sorriso assimétrico ou detecção de alterações na fala. Dispositivos vestíveis que monitorizam frequência cardíaca podem alertar para arritmias, como fibrilação atrial, permitindo intervenção preventiva. O acompanhamento médico regular é essencial para pessoas com fatores de risco. Consultas de rotina devem incluir avaliação neurológica básica, controle de fatores de risco cardiovascular e ajuste de medicações preventivas quando necessário. Exames complementares como ultrassom de carótidas, ecocardiograma e Holter podem identificar condições que aumentam o risco de AVC. A educação continuada sobre sinais de alerta deve ser reforçada regularmente. Participe de palestras sobre saúde cerebrovascular, mantenha-se atualizado através de fontes confiáveis e compartilhe conhecimentos com outros. Os resultados da implementação dessas estratégias são mensuráveis e significativos. Estudos demonstram que comunidades com maior conhecimento sobre sinais de AVC apresentam redução de 23% no tempo entre início dos sintomas e chegada ao hospital. Esta redução temporal traduz-se em menor mortalidade, menores sequelas e melhor qualidade de vida para sobreviventes. A prevenção secundária após um AVC ou ataque isquêmico transitório é crucial para evitar novos eventos.
Inclui controle rigoroso de fatores de risco, uso de medicações antitrombóticas, conforme prescrição médica, reabilitação neurológica adequada e modificações no estilo de vida. O risco de novo AVC é maior nos primeiros meses após o evento inicial. O impacto positivo do reconhecimento precoce estende-se além do paciente individual. Famílias que vivenciam recuperação completa ou com mínimas sequelas relatam maior confiança em suas capacidades de enfrentar emergências médicas. Esta confiança fortalece vínculos familiares e cria multiplicadores de conhecimento na comunidade.